A Primeira República Brasileira, de 1889 a 1930. Nesta época, os republicanos se dividiam em duas grandes frentes, que eram os republicanos positivistas e os republicanos liberais. O positivismo foi uma doutrina evolucionista que acreditava que a ordem, baseada na disciplina, obediência, submissão a princípios racionais, levaria ao progresso, ou seja, a obtenção de riqueza espiritual, moral e material. O positivismo brasileiro foi marcado pela busca de um líder forte, comprometido com princípios morais, que impusesse uma ordem racionalista moralizante, com um pulso forte à população, combatendo a corrupção, a deslealdade aos princípios republicanos e às desordens públicas, além de um feroz combate à ignorância. Do outro lado, nós vamos ter os republicanos liberais, que acreditavam no liberalismo. Pode-se explicar o liberalismo como uma crença na ampla liberdade de ação dos indivíduos, pouca ou nenhuma intervenção do Estado nos assuntos particulares, em permitir a formação de empresas de acordo com as capacidades e possibilidades individuais, proibição da participação eleitoral de ineptos e incapazes, entre outras coisas. Em relação ao Estado, eles defendiam uma república federativa, que significa uma república com ampla liberdade para os estados aprovarem leis regionais, estabelecer prioridades de ação e escolher seus governantes de acordo com seus interesses locais e regionais. Neste período, a participação eleitoral da população variou de 5%, com exclusão de 95% da população, baseada nos critérios de alfabetização e de residência fixa. A proclamação da República se deu no dia 15 de 11 de 1889. Foi realizada por Deodoro da Fonseca, que vai ser o chefe do governo provisório até a sua eleição indireta em 1891, quando assume a presidência da República. Ele vai fazer um governo desastroso e em novembro de 1891 ele vai renunciar após dar uma ordem para fechar o Congresso. Isso vai gerar um levante militar de políticos civis que é liderado por Floriano Peixoto e tem apoio de grande parte da oposição política contra Deodoro. Na eleição, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto foram escolhidos, respectivamente, presidente e vice-presidente. Foram eleitos de maneira indireta pelo Congresso. Aqui aparece uma charge que lembra dessa votação e de como eles estavam baseados na Constituição de 1891, figurando aqui Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e ao fundo uma série de nomes ilustres, entre eles Prudente de Moraes. Floriano Peixoto, que vai governar de 1891 com a renúncia do Deodoro da Fonseca até 1894, quando passa o poder para Prudente de Moraes, ele vai ter um governo marcado por turbulências e vai deixar sua marca como alguém intempestivo e autoritário. Então, ele defende o Congresso e a Constituição, mas na realidade é por puro oportunismo para assumir o poder. Sofre uma resistência ferrenha devido à sua conduta autoritária, mas os seus apoiadores, entre eles alguns positivistas frustrados com o governo de Deodoro, criam uma espécie de culto fanático em relação ao Floriano, gerando um movimento chamado Florianismo. Enfrenta a Revolução Federalista no Sul, entre 1893 a 1895, e a Segunda Revolta da Armada. Vence todas as revoltas e oposições e consolida a sua imagem com o nome de Marechal de Ferro. Prudente de Moraes vai assumir o controle do governo entre 1894 e 1898. Prudente de Moraes assume a presidência, mas sofre com diversos problemas. Por isso, as charges da época retratam seu governo sempre por um fio. Teve que pacificar
e anistiar os envolvidos na Revolução Federalista, na Revolta da Armada, os florianistas, ou também conhecidos como jacobinos, que tentam desestabilizar seu governo, chegando a sofrer um atentado em 1897. Aqui podemos notar como é relatado, como as revistas da época mostram o governo de Prudente de Moraes. O atentado de Marcelino Bispo à sua pessoa, que acaba ferindo um militar, e aqui embaixo temos a figura de um militar atacando Prudente de Moraes. Na revista Don Quixote está explorado que, na realidade, o Ângelo Agostini estava fazendo referência aos revoltosos contra o governo de Floriano Peixoto. Por isso ele estava reformando a Constituição, o pilar da nação. Muitas vezes esta imagem é confundida, dizendo-se que ele estava consertando os problemas que o Floriano tinha causado. Mas, na verdade, não houve esse desentendimento. Assim que o Prudente de Moraes assume o poder, ele vai passar a realizar um tipo de política marcada pelos civis. Fica conhecido como República do Café com Leite e se estende de 1894 até 1930. Este período vai ser marcado pela influência de São Paulo e Minas Gerais na política. Vão haver quatro questões importantes para a gente entender esse período da República do Café com Leite. Vamos ter a política dos governadores, marcado por uma troca de favores entre o presidente e os governadores de cada estado. A valorização artificial do café, com o governo comprando o excedente de café para criar um estoque e provavelmente vendê-lo no futuro quando a safra caísse, mantendo o preço alto e compensando as oscilações externas no preço, o que provavelmente poderia gerar lucro para o governo desde que o sistema funcionasse. Temos a Comissão Verificadora de Poderes, formada por um grupo de políticos alinhados ao governo que impedia a entrada de políticos que não fizessem parte desse acordo de apoio mútuo. E o coronelismo, que é uma prática muito comum no século XIX e começo do século XX, em que o coronel manipulava as eleições, fraudando e permitindo que apenas quem os poderosos indicassem pudessem ser votados e avançar na sua carreira política. A discrepância, vamos ter o gráfico que mostra a discrepância da política de valorização artificial do café. As primeiras barras das safras remete ao que a política de valorização artificial do café queria, ou seja, ela imaginava que haveria pequenas flutuações e que, portanto, você podia comprar o excedente de café, guardar e quando a safra fosse menor, você vender essa safra que o governo tinha guardado. O problema é que a segunda barra em cada safra mostra como foi a realidade. Então, o governo comprou excedente e, ao invés de haver uma diminuição, uma flutuação natural na produção de café, os cafeicultores começaram a produzir cada vez mais café, tendo em vista que não sobrava o produto porque o governo comprava todo o excedente. Então, isso garantiu uma compra antecipada, né, a entrada de dinheiro segura para os produtores de café, diferente de qualquer outra área da economia agrícola. Isso faz com que os cafeicultores tenham uma situação muito tranquila em relação ao que era necessário para manter a economia crescente.